Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje o final, o vencimento daquele hedge que nós fizemos no milho lá no dia 28/5. Aquele seguro que o produtor rural fez no dia 28/5 quando foi plantar o milho. Eu vou mostrar o que que aconteceu, se deu lucro, se não deu, se compensou, se precisou. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Hoje é o final, hoje é o dia do vencimento daquele contrato lá, que vencia em julho, na época que o agricultor ia colher. Então, estava assim: era um agricultor, um produtor rural que tinha 10 alqueires de milho. A média de sacos que ele tem por alqueire, ele já é acostumado com a sua área, é de 250 sacos por alqueire. Então, 10 vezes 250, mais ou menos, ele tem uma estimativa, se tudo correr bem no tempo, de 2.500 sacos. É uma média que ele tem ali nos 10 alqueires dele, uma média que ele colhe anos que vão bem. Só que assim, ali ele tá pensando se ele vai plantar, né? Tá vendo, já viu o preço que fica para plantar? O preço do milho nessa cotação, nessa época, nesse dia, tava em R$ 55 o saco. Ele pegou e fez a conta, a matemática dele dentro da propriedade dele. Ele fez a conta para produzir um saco de milho, ele gastava R$ 40. Essa é a mais importante das contas, a sua gestão. Você, o agricultor, sabe o quanto ele está pagando para produzir, entendeu? Isso é a conta mais importante que tem, senão ele não consegue fazer gestão de margens nenhuma, entendeu? Essa conta ele tem que ter, o gerenciamento da sua produção. Então, na época, ele viu que o preço para plantar ficava em R$ 40. Ele falou: se eu vendesse hoje, né, esse milho que eu vou plantar, que eu vou jogar aqui e o preço hoje está 55, eu ia ter R$ 15 de lucro. Pô, tava bom para mim, tava ótimo para mim, sabe? Mas eu tô com medo, rapaz, tô com medo. Se chegar lá na hora de colher, esse preço cair. Sempre na colheita, geralmente, o preço cai, que todo mundo começa a vender, né? Entendeu? O que que eu faço? Tem como eu fazer, eu me proteger de alguma coisa? Eu não quero plantar, porque a partir do momento que eu planto milho, eu já gastei para plantar, eu gastei R$ 40, entendeu? E se ele cair, eu não, eu tô desprotegido, tô desprotegido. Se ele, quem vai me dizer que ele não cai? Ele pode subir como ele pode cair. Então, vamos ver o que que dá para fazer, o que que a gente fez lá na época. Então, olha lá. Red, eu estou mostrando Red no mercado futuro. Esse é no mercado futuro. Existem hedge em opções, existem outros tipos de hedge. A gente veio acompanhando vídeo após vídeo, veio mostrando para vocês o que está acontecendo. Hoje é o vídeo do vencimento final. Então, olha lá. Isso aqui é para a gente recapitular. Então, a estimativa dele na época era 2.500 sacos. Ele travou 1.350 sacos, que representa 54% da estimativa de colheita dele. A gente explicou lá atrás por que que se trava metade. Você não vai travar 100% se você não produzir. Então você trava ali metade, 75%, entendeu? Porque se cair, se cair, você está protegido de metade. Então você já diminuiu o seu risco, que era assim, de 100%, você já diminuiu o seu risco, porque você travou metade, pelo menos. Então, melhor travar metade do que não travar nada, entendeu? Então vamos ver o que que aconteceu aqui. Aqui a data, no dia 28/5, a gente fez essa operação juntos, eu gravei e mostrei para vocês. Nós travamos 1.350 sacos no contrato CCMN, que é o 26, que é o contrato de julho, que vence hoje, exatamente hoje, às 2 horas da tarde encerra ele na B3. O preço da época que a gente fez isso, do físico, estava R$ 55. Então, o que que a gente fez? Na época, o contrato de julho ele estava custando R$ 65,74 e a gente entrou vendido. A nossa operação é entrar vendido no contrato futuro, contrato que vai vencer lá quando eu colher, eu entro vendido. Então, o que cair de lá para cá, eu vou ganhar. Se eu entrar comprado, se subir, eu ganho. Se eu entrar vendido, o que cair, eu caio. Então, como a gente tem o milho físico, a gente vai ter o milho lá na colheita, então se ele subir, sobe o milho, a gente ganha com o milho físico. Aqui, se subir, a gente perde, e se cair, a gente ganha. Por isso que a gente faz, trava. O hedge é para travar, para segurança. O hedge não é para ganhar dinheiro, certo?
Então vamos lá, isso já é a operação que a gente fez no dia 28/5. Olha lá, aqui. Então, dia do vencimento desse RED, do vencimento, dia 15/7, hoje, desse contrato de julho que a gente escolheu, porque a gente sabia que a gente ia colher. Então, vamos ver o que que aconteceu. Se compensou, não compensou, o que que vocês acharam? Então, vamos assim aqui para a gente ver o que que aconteceu com o físico. Então, vamos pegar essa metade da nossa estimativa de safra, que é 1.350. Vamos trabalhar com esses 1.350 para vocês entenderem. Então, 1.350 sacos físico, no dia 28, no dia que a gente plantou, estava R$ 55. Hoje, no dia 15, passaram-se esse tempo, né, a gente está colhendo, ele caiu para R$ 54. R$ 1 por saco. Então, de 1.350 sacos, daquela época que eu produzi, e daquela época para cá, da época que eu plantei, que eu vi o preço que eu tinha gastado para plantar, ele caiu R$ 1.350, R$ 1 por saco, o preço desse físico. E no contrato futuro? Vamos ver no contrato futuro que a gente fez, no hedge que a gente fez no mercado futuro. No dia 28/5, o contrato de julho estava custando 65,70. Aí a gente entrou vendido, se cair a gente ganha. Então de lá para cá, hoje ele está custando 64,60. Ele caiu de lá para cá, de dia 28/5 até hoje, dia 5, ele caiu R$ 1,10. A gente ganha, a gente põe no bolso esse R$ 1,10. Então 1.350 sacos que a gente travou, a gente tem um lucro, a gente está tendo um lucro de R$ 1.485, certo? Vou mostrar a plataforma para vocês, ó. Vou mostrar na plataforma a operação de fato, que está feita aqui, que se encerra hoje. Aqui, ó, que eu entrei com vocês e mostrei eu entrando vendido. Então, aqui, ó, a gente vendeu no 65,70 aqui nessa linha vermelha. Tá caindo hoje, está 64,63. Então aqui é nosso lucro que está tendo essa operação, ó, R$ 1.449, certo? Está tendo essa operação. Então, se 2 horas da tarde encerra, fecha as operações e esse lucro vai para minha conta, certo? Esse lucro vai para minha conta. Então eu ganhei. Vamos voltar lá para vocês entenderem. Então, ó, eu coloquei esse valor aqui, porque na hora que eu estava fazendo a conta, mexeu um pouquinho, mas é a mesma coisa. Então, R$ 1.485 que eu ganhei na operação do contrato futuro que eu fiz. Aqui, ó, a gente mostra certinho para não ter surpresa. O cara depois, mas cobrou mais, deu menos, tá? Mas por quê? Por causa que a gente mostra certo, o tanto exato, para você não ter surpresa, para você aprender mesmo. Então, esse lucro que eu tive nessa operação, que eu entrei vendido nesse contrato futuro de milho e caiu, eu tive um lucro de R$ 1.485, está na plataforma lá, que eu acabei de mostrar para vocês. É cobrado do teu lucro de imposto 15% do teu lucro. Então, 15% do valor que eu ganhei ali na operação do milho, de venda do milho, 1.485 dá 222,75 que é cobrado de imposto, entendeu? Precisa depois não assustar, não tem, aqui não tem surpresa, aqui nós mostra certo. Então, de R$ 1.485 menos os impostos, 220, o lucro real que vai para o teu bolso, para a tua conta, isso aqui já amanhã já amanhece na sua conta, R$ 1.262,25, certo? Então, vamos ver o que aconteceu. Então, como terminou essa operação, essa operação? Esse aqui é para vocês usarem de base, ó. O mercado físico, eu tenho 1.350 sacos. A gente não fez nada, o mercado físico caiu de 55 para 54, a gente perdeu R$ 1.350, certo? Aqui para vocês entenderem, quem não foi o cara que não fez nada. Essa operação de hedge que a gente fez.
ela ganhou 1.262 reais. Ela ganhou, caiu, eu ganhei. Então, o que que é o hedge? O hedge um compensa o outro. Essa operação aqui, esses 1.262 reais, compensa essa perca que eu perderia que eu perdi no físico, certo? Então, eu ganhei aqui no banco, esse dinheiro compensou o que eu perdi no físico, que eu estou colhendo agora, certo? E vice-versa, entendeu? Se sobe ao invés de cair, o que que ia acontecer aqui? Se o de 55 ele vai para 58,60, eu ia ganhar no mercado físico, meu milho eu vou vender normal, como eu sempre fiz, mas eu vou ganhar porque subiu. Só que daí eu vou ter que catar esse dinheiro, vender esse milho, catar esse dinheiro, essa diferença, e vir aqui e depositar no banco, porque a minha operação do banco ela vai estar negativa. Porque se subir, eu perco. Então, eu vou ganhar do físico, só que não vai adiantar. Eu vou ter que catar esse lucro que eu tive no físico e vir aqui e pagar o banco. Eu vou estar devedor do banco, certo? Então, um compensa o outro. Por isso que você travou nos 55 reais. É a mesma coisa de eu tiver travado. Lá no plantio eu travei. Eu queria vender a 55, estava bom para mim. Eu fiz a minha matemática e vi. Então, deu a mesma coisa aqui. A operação do banco compensou a operação do físico, certo? Vocês entenderam? Vocês entenderam como o que um compensa o outro? São duas coisas distintas. A operação você vai vender do mesmo jeito, normal, mas a outra operação do banco é outra coisa. São duas coisas distintas, mas o dinheiro de uma vai compensar a outra, certo? Então foi isso que aconteceu. Vamos ver agora o agricultor, o que aconteceu, se compensou, se não compensou, o cara dos 10 alqueires. Então, olha lá, para a gente usar de base, quando eu plantei, eu meti a semente na terra lá para 2.500 sacos. Se eu soubesse que eu ia colher 2.000, deu certo, eu colhi isso aqui, o clima foi bonito, ajudou eu colher 2.500 sacos. Mas se eu soubesse desses 2.500 sacos que ia dar tudo certo que eu ia colher, no preço que estava na época do plantio, 55, o lucro seria 137.500. É isso aqui que eu queria, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha gastado 40 reais para plantar por, por saco, entendeu? Então é isso que eu almejava chegar. Então, tirando esse valor de base, que estava no momento do plantio, 55 reais, vamos ver se compensou quem não fez nada, o agricultor que não fez nada, e quem fez a proteção de metade, quem fez a proteção certinho para dormir tranquilo. Vamos ver o que aconteceu com cada um. Quem não fez nada, o agricultor plantou os 10 alqueires dele, não fez nada, que nem a maioria faz. Ficou aberto ao risco. Se cair a gente reza, né, se cair abaixo dos 40 reais é prejuízo, ficou aberto ao risco. Se subir eu ganho, ficou aberto ao risco. Então, olha lá, mas o que que aconteceu afinal? 2.500 sacos, que caiu, tá 54 reais, se ele vendeu hoje, ele colheu, vendeu 135 mil. Entendeu? Comparado com o preço que estava quando ele plantou, estava 55, então a diferença do lucro ele teve de prejuízo do plantio, da época do plantio para cá, 2.500 reais. 2.500 reais, quando que ele gastou no plantio. Ele comprou todos os insumos na época do plantio. Então ele perdeu 2.500 reais, 1,82% de quando ele plantou para hoje, para a hora da colheita. Quem fez o head? Vamos ver se deu melhor, se compensou fazer esse head ou não compensou. Então, esse cara que fez o head, lembra que ele travou 1.350 sacos a 55, que foi o head, que eu acabei de mostrar que um compensou o outro, a operação do banco compensou a operação do fisco, então ficou igual ele tivesse vendido a 55 reais, 1.350 sacos. Então, hoje ele colheu, daria 74.250 reais. E aí, e o resto? Ele tinha 2.500 sacos, o resto ficou sem proteção, 1.150 sacos. Ficou sem proteger. Lembra que ele protegeu só metade e sobrou de 2.500, sobrou 1.150 sacos, que não foram protegidos, que ele teve que vender a 54, que está o preço hoje. Então aqui ele teve 62.100 reais. Ele tem de lucro. Então, o total, se somar aqui os 2.500 sacos dele, o total desse cara aqui que fez o hedge, a produção dele, o final da safra dele, ele teve de lucro 136.350 reais.
Sendo que o cara que não fez nada, ele teve o lucro no final da safra dele de 135 mil. Esse cara aqui, da época do plantio, para cá, ele perdeu R$ 2.500. E esse cara que fez o hedge, que se protegeu, perdeu R$ 1.150. Perdeu menos do que esse. Diferença de 25 sacos de milhos a mais de quem fez o hedge. Quem fez o hedge teve um lucro de 25 sacos a mais. Aí o agricultor fala assim: ah, mas é muito pouco, não compensou, ganhou muito pouco, entendeu? Deu muito pouco, muita pouca diferença. Muito pouco, você tem que entender, deu muito pouco, porque o milho caiu pouco. De 55 caiu R$ 1, caiu para 54, entendeu? Caiu pouco o milho. Por isso que não foi pouco. Agora, se esse milho cai R$ 10, se ele cai de 55 para R$ 45, para R$ 48, para R$ 50, entendeu? Aí você vai ver se compensa ou não, entendeu? Aí você vai ver se compensa ou não. Lembrando que o RED é para dormir tranquilo, para se deitar, dormir tranquilo. Você imagina, depois que você tá com a produção ali. Você já plantou, você já gastou para plantar, já colocou semente na terra, você tem milho. Então você está à mercê do risco de você já gastou, você já tem um valor que você pagou naquele milho, você tem milho, você tá comprado no milho. Entendeu? Então se ele cair, entendeu? Você está sem proteção nenhuma. Então o RED é para dormir tranquilo. Lembre-se que caiu muito pouco, por isso que se às vezes você vai pensar, ah, não compensa, tal. Se tivesse caído mais, aí nós ia ver, certo? E você imagina você está comprado nesse milho, você começa a ver ali perto da colheita ele caindo, 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 caindo. Vai tirar teu sono. Aí você que está protegido. Você está protegido, você fez o RED bonitinho, entendeu? Você sabe que você está tranquilo. Você deita na tua cama e dorme. O RED é para isso, certo? Tirem suas conclusões. Se gostar, se compensa, se não compensa. Mas, na minha opinião, faz parte totalmente do gerenciamento de risco. Certo? Você saber fazer, você saber se redear, você saber vender na hora certa, para não ser pego de surpresa. Uma safra que dá errado, entendeu? Ela leva todo o seu lucro, faz você pagar juros. Então isso aqui é gestão, gestão, certo? Outra coisa, a hora que você vai vender, as mesas cerealistas manda sempre um preço mais baixo aqui, você está fazendo sozinho, eu não estou precisando de ninguém aqui, certo? Eu estou fazendo o preço justo. Beleza? Valeu, muito obrigado a vocês. Podem fazer perguntas. E, e se tem alguma dúvida, mas aqui foi para vocês entenderem, certo? Valeu, muito obrigado.